o dinheiro você consegue produzindo 16 horas por dia, não tem milagre. Se você se dedicar, se propor a fazer alguma coisa com paixão, com prazer naquilo que você faz, se dedicar. Então, o empreendedorismo é justamente isso. O simples, o lógico, o risco. Então, assim, viver é um risco. Então, ou seja, você já nasce empreendendo. Exatamente. O cara, para nascer, já é um baita empreendedorismo. Só que as pessoas não percebem que quando ele nasce, ele já nasce um empreendedor vencedor. Porque ele já nasce com sorte, sucesso, ele já nasce com proteção, com relacionamento, com network, né? Com proteção da mãe. Ele já nasce ali todo bem relacionado. E eu nasci nessa situação, eu só não tinha o dinheiro. Então, assim, imagina, isso é um detalhe importante, né? Mas é uma consequência. Você corre atrás, né? É porque eu nasci rico. O dinheiro você consegue produzindo 16 horas por dia, não tem milagre. Se você se dedicar, se propor a fazer alguma coisa com paixão, com prazer naquilo que você faz, se dedicar, aquilo que eu falo de foco, né? Se entregar como dono naquilo que você se propôs a fazer, assumindo responsabilidade, você já passa a ser empreendedor. Não é ter um CNPJ, é ter um comportamento e uma mentalidade empreendedora. Querer servir o próximo. Você sempre precisa ter uma motivação para acreditar. Entendi. Agora, a fé é que traz a transformação. Quando você acredita e tem atitude... Eu tenho um livro que chama O Poder da Positividade. Ele é a extensão da fé. É quando você acredita de verdade e põe no papel, ou seja, põe na prática aquilo que você acredita. Fala assim, fé, não importa a religião, importa aquilo que você... Porque não adianta só ter a fé e esperar, né? Não, toda religião é boa. Depende de que maneira que você pratica. Tem aquela piada, né? Do Deus me ajuda a ganhar na loteria, me ajuda a ganhar com a loteria. Compra o bilhete, pelo menos. Exatamente. Né? Se você não comprar o bilhete, você não vai ganhar na loteria. Deus é bom o tempo todo. Depende de como é que você está exercendo o que ele fez para você. Porque o Deus é um empreendedor poderoso. O que ele faz, o verdadeiro empreendedor? Ele usa o poder para servir, para atender, para poder auxiliar, para poder proteger. Então, baseado nisso, você tem livre-arbítrio, você faz as suas escolhas. E eu escolhi acreditar na minha mentora, na força da mulher, o poder da mulher. A mulher tem um poder absurdamente grande porque ela usa para servir, para atender, para poder proteger. Até para nascer, você depende da mulher. Exatamente. Nós estamos no século XXI, ainda tem gente achando que ela tem que andar do lado. Não perceberam que ela está quilômetros na frente. Exatamente. Então, a hora que você traz isso para a realidade, para esse novo normal, e souber valorizar isso, aquilo que você acredita, os seus valores, interessantes pontos de vista. Para onde é que você está olhando? Para o estrume ou para o cavalo? Então, ou seja, eu sempre olhei para o cavalo. Primeiro, do meu ponto de vista, como eu disse que eu nasci rico, um dos meus maiores patrimônios que eu já nasci com ele é justamente essa bênção. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados. Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então, quando você tem um propósito, se determina, come, bebe e dorme, e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você, amém, seja feita a vossa vontade. Então, qual é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? O que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele, não tem nada disso. Tem fé. Eu costumo dizer que é o tempo de Deus. Que Deus? O seu Deus. Aquilo que está dentro de você. Não é o seu tempo, né? Não. Mas você produz esse tempo à medida que você acredita e se dedica a fazer aquilo. Você quer ganhar dinheiro? Então, qualquer coisa que você faça 16 horas por dia, se você fizer um podcast. Se você tem um podcast que você realmente tem um conteúdo para compartilhar e você faz com determinação, querendo acrescentar na vida das pessoas, vai acontecer o que acontece com o seu podcast. Seu podcast não é o que é por acaso. Então, na realidade, é isso. Você faz as escolhas. Você, olha, eu pensei em fazer isso e consegui. Pensei em fazer tal coisa e consegui. Então, mas você não ficou pensando e dormindo até meio-dia. Vou dar um exemplo do lance do desenho. Fui estudar, fui pegar livro, e em todas as... tinha festival de desenho, eu ia lá conversar com os desenhistas, perguntar o que eu fazia, mostrar meus desenhos. Você tem que ir atrás e ficar aquilo. E assim, se as pessoas desenham 3 horas por dia, você vai desenhar 6. Se as pessoas desenham 6, você tem que desenhar 8. Entendeu? Para tentar conseguir passar na frente pelo esforço mesmo. Porque eu via no desenho que eu não era o melhor desenhista. Nem na minha classe. Na minha classe tinha muito mais gente melhor do que a minha. Mas a minha determinação, no segundo ano eu já via que eu era um dos melhores. No terceiro ano eu ganhei o prêmio de melhor desenhista. Por quê? Porque a minha vontade era tanta de aprender que talvez aquela pessoa que já tinha um dom natural muito mais fácil não
se acomodou, né? Porque acontece muito isso, a pessoa se acomodar, falar, não, cheguei no estágio, não preciso aprender mais. E nunca a gente chega nesse estágio, né? Às vezes as pessoas olham pra você e falam assim, Vilela, você é brilhante. Não, todos nós somos brilhantes. De alguma forma, né? Como é que você tá polindo esse seu brilho? Como é que você pule o seu diamante do dia a dia? Porque todos nós podemos tudo, temos o mesmo cérebro, a mesma capacidade de pensar, de imaginar, de desenvolver a nossa inteligência, e só que alguns focam em determinadas coisas e fica melhor naquilo. Então, faça a sua escolha e foca, se dedica, come, bebe, dorme aquilo, que você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, não tem milagre. Eu queria ser importante, queria ser um cara importante, mas com 8 anos de idade. Ah, é? Olha o que eu fiz para ser importante. Você era criança, você pensava em ser o quê? Ser importante. É? A minha mãe... O que era ser importante pra você? Era... Alguém que cuida, que todo mundo fica em volta e se reverencia, tipo assim, acha você admirável. Entendi. Eu via essa imagem na minha mãe. Minha mãe era essa empreendedora. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela pegava resto de feira e dividia com os vizinhos. Ela já cuidava dos vizinhos. Eu achava que aquilo era um poder enorme. Toda a favela se reverenciava a minha mãe. Minha mãe cuidava de todos. E a minha mãe era uma figura que todos os lugares ela era atendida de A a Z, Deus da vizinha do lado até o prefeito. O carisma, aquela pessoa poderosa. E eu queria ser poderoso como a minha mãe. Era um exemplo. Ela me fortalecia, conseguia cuidar e conduzir 8 filhos morando numa favela. E eu queria ter aquele poder que a minha mãe tinha. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio. E eu falei, como é que eu vou fazer agora para poder deixar o legado que a minha mãe deixou? Porque para mim, minha mãe é imortal. Porque para mim, morre só quem é esquecido. Como a minha mãe não foi esquecida, para mim é permanente. É imortal. Olha, a minha mãe me ensinou uma coisa muito forte, Vilela. Quando o sol entrava na fresta do meu barraco de manhã, a minha mãe fazia a gente pôr o joelho e agradecer o privilégio de estar vendo o sol, o direito de mais um dia. Quando ela faleceu, eu estava tão forte nos meus valores que eu entendi que o recado dela era pra gente valorizar o tempo, que o tempo acaba. E eu entendi que o tempo da minha mãe acabou e eu não sofri. Eu só quis dar continuidade ao que ela fazia, que era cuidar das pessoas, ter a importância que ela tinha. Eu não sabia o significado da palavra propósito, porque eu nem ia na escola. Mas eu entendi que eu queria ter o poder da minha mãe. Olha onde é que eu fui buscar o poder. Eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade para ensacar carvão. E com o dinheiro que eu ensacava carvão, eu trabalhava 12 horas por dia, porque minha mãe sempre me ensinou que o dia tem 24 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então eu sabia que sobrava 16. Eu trabalhava 12 horas ensacando carvão com 8 anos e eu não achava que era exploração, que era trabalho escravo. Eu achava que era a oportunidade de eu ser importante, de eu buscar o meu grau de importância. Com aquilo eu conseguia ganhar um pouco mais de meio salário. Mas olha que interessante, eu pegava o meu meio salário, levava para casa... E eu conseguia pôr na mesa café com leite e pão com manteiga. Porque o papai só conseguia arroz com feijão e o ovo porque a gente tinha uma galinha. Ah, é? Mas eu era o cara que complementava e conseguia pôr na mesa café da manhã, sendo o filho mais novo de 8 irmãos. Aquilo me dava um grau de importância. Eu me sentia o máximo. E aquilo para mim virou propósito. O que eu posso fazer para somar na vida do outro? Eu mudei de endereço, mudei de estrutura, os tempos passaram. Para mim, os tempos não foram difíceis, foram sendo diferentes. E o meu propósito continua o mesmo. Todos os dias eu saio de manhã com um propósito muito claro. De saber o que hoje eu posso fazer para fazer diferença a partir de mim, cuidando de mim e em seguida o que eu posso fazer para somar na vida de mais alguém. Começando com os meus. Eu chamo isso de empreendedorismo. Empreendedorismo para mim é isso. Quando você levanta de manhã com um propósito claro de somar na vida do próximo. Todos nós temos capacidade de empreender, capacidade de fazer em benefício do outro. E as pessoas têm dificuldade. Ah, mas você passou tempos difíceis. Não, os tempos não foram difíceis, foram diferentes. Eu fui feliz a vida inteira. É o propósito, é o ponto de vista. Como é que você está olhando as coisas? No meu ponto de vista, que eu tenho muita fé, Deus não sacaneia ninguém. São fases que você vai passando e vai adquirindo anticorpos. Meus filhos são tudo frágeis e eu tenho anticorpos. Então, assim, eu sou privilegiado. Então, assim, você já nasce da condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Ela te cria naquela situação, você faz as melhores escolhas, porque eu morava na favela você pode fazer escolhas. É só você copiar. Escolhe aquilo que o outro escolheu e está dando certo. Porque quando você erra na escolha, começa a dar errado muito cedo. Quando você percebe que tem pessoas que fizeram escolhas diferentes que deu certo, copia. Eu copiei os meninos que carregavam marmita, porque os outros meninos que carregavam outro tipo de coisa duravam menos.